Vejamos agora a demonstração da segunda proposição do livro 1 dos elementos. Qual é a ideia, né? A ideia é que dados um segmento BD, né, eu estou chamando de Dzinho, e um ponto A, essa proposição quer construir sobre A, ou seja, tendo A como extremidade, né, um outro segmento igual ao segmento D. Dzinho. Então, a gente primeiro pode pensar, por que precisa de uma construção para isso, de uma proposição? Eu não poderia simplesmente colocar a régua aqui sobre A, traçar um segmento e medir com a régua esse comprimento BD e copiar aqui, marcar essa outra reta? Pois é, esse é um ponto, né, que a gente pode falar também que na geometria de Euclides não existe eh, não são feitas medições, né? Não se usa régua ou transferidor para medir ângulo ou régua para medir comprimentos, né? E tem uma boa razão para isso, uma razão filosófica, né? Porque qualquer medição que você faça envolvendo números essas grandezas pode envolver erros, ou podem ser grandezas irracionais, né? Então, Euclides evita fazer medições, ou não faz medições basicamente, tá certo? Então, é preciso uma construção que permita fazer esse transporte de segmento de, um, de uma região do plano para outra região, né? E como é que ele faz isso? Vamos ver a construção. Então, você tem um segmento BD e um ponto A. O que você vai fazer? Bom, você pode ligar o segmento AB, né, pelo postulado 1, e pode construir um triângulo equilátero sobre esse segmento Czinho. Né? Por que eu posso construir esse triângulo equilátero? Pela proposição 1, que a gente acabou de mostrar. Então, como esse triângulo é equilátero, em particular, esse lado A é igual ao lado B. Bom, então nós podemos também prolongar o segmento CB, né, usando o postulado 2, e traçando um círculo de centro em B, passando em D, esse círculo K1 aqui, né, que eu posso construir pelo postulado 3, ele vai intersectar esse segmento BE no ponto F aqui. Tá aí uma boa pergunta. Por que essa interseção existe, né? É uma daquelas situações também que não há uma justificativa, não há um postulado que justifique isso, né? Então a gente está usando aqui a figura. Então a gente está vendo que basicamente quando a gente está obtendo interseção de objetos, né, Euclides não é muito claro sobre isso, né, nos postulados que asseguram a existência dessas interseções. Bom, mas pela figura a gente vê que o círculo se interseta com esse segmento no ponto F. A gente pode obter o segmento BF aqui, né, que eu estou chamando de Ezinho. E claramente D é igual a E, né? Esse segmento Dzinho é igual ao segmento E. Pela definição de círculo, né? Porque são raios do mesmo círculo. Tá? Eu posso fazer algo semelhante aqui no lado CA, prolongá-lo. Só que agora eu vou traçar um círculo de centro C passando em F, ou seja, o círculo esse K2 aqui, ó, círculo em C passando em F. De maneira que esse círculo agora intersecta o segmento CG nesse ponto H. Tá? E aí a gente está próximo do que a gente quer, né? Porque esse segmento AH aqui, que eu posso construir pelo postulado 1, eu vou chamar de Fzinho, posso tentar agora mostrar que esse segmento é igual ao segmento D, que era o que eu queria, né? Transportar esse segmento BD sobre o ponto A. Então como é que a gente finaliza o argumento? Ora,
esse segmento aqui, que vai de C a H, né, que é o segmento que eu obtenho somando B com F, Bzinho com Fzinho, ele é um raio do círculo K2. Esse segmento A mais E, Azinho mais Ezinho, também é um raio do mesmo círculo. Então eles são iguais, pela definição de círculo. Mas A e B, a gente já sabia que eles são segmentos iguais, né? Pelo item 4 da demonstração. Então, pelo item 4 da demonstração e pela noção comum 3, ou seja, eu posso subtrair iguais de iguais, o que sobra é igual. Então, se B mais F é igual a mais E, e se A é igual a B, né? Posso cancelar aqui no A e o B, o F é igual ao E, pela noção comum 3. Bom, mas o F é igual ao E, e eu já sabia que o D é igual ao E. Então, F tem que ser igual a D pela noção comum 1. Coisas que são iguais a uma terceira são iguais entre si, né? Ou seja, F é igual a E, pelo item 9 o D é igual a E, que eu já tinha estabelecido, portanto, F é igual a D. Ou seja, esse segmento que eu construí aqui sobre A, tendo A como extremidade, é igual ao segmento dado. Então, essa construção, a segunda proposição do livro 1 dos elementos, permite transportar segmentos, né, entre pontos do plano.